Olá pessoal, sou Guilherme Moreira, sou economista e vou dar continuidade ao primeiro vídeo que eu gravei, onde a gente está falando aqui uma série sobre o preço dos carros no Brasil, por que eles são tão caros. Então no primeiro vídeo a gente falou um pouquinho da questão dos aumentos e dos impactos nos carros de entrada. Hoje eu vou falar um pouquinho do preço dos carros no Brasil comparado com outros mercados. Eu já vi vários vídeos na internet, eu lembro de um vídeo famoso do querido ADG, comparando o preço dos carros no Brasil com o preço dos carros no exterior. Isso sempre foi uma constante, ou seja, todo mundo que viaja para fora, compara os preços, independente da cotação do câmbio no Brasil, acha o carro brasileiro muito caro. E por que isso acontece? Qual o fator que pesa nessa história toda? Então, antes de começar, todo mundo sabe, enfim, a gente sabe que é a carga tributária, mas não é só isso, tem uma outra questão envolvida. Eu acho que a questão da carga tributária, ela é alta, é uma das mais altas do mundo, mas o carro importado, quando vem para cá, em tese, ele paga os mesmos impostos que os carros nacionais, mais o imposto de importação. Então, quando ele vem para cá, ele paga o IPI, o ICMS, exatamente igual a um carro nacional, mais o imposto de importação, que em alguns momentos já chegou a 70%. E mesmo nessas condições, muitas vezes o carro importado acaba saindo mais barato, mais um custo-benefício melhor, quando é o mesmo preço, ele é mais bem equipado que o carro nacional. E por que isso acontece? Então, tem um fator na carga tributária brasileira que explica muito isso. No Brasil, uma boa parte dos tributos incide em cadeia, ou seja, um produto industrial, realmente, ele não, o IPI, você tem crédito desse IPI ao longo da cadeia. Então, você não paga em cadeia o IPI, você não paga em cadeia alguns outros impostos, mas muito dos impostos do Brasil são sobre a folha de pagamento, que você não consegue gerar crédito lá na frente, que você não consegue esse desconto. Então, o que acontece? Quando a indústria automobilística compra uma autopeça, nesse preço da autopeça, o dono da fábrica de autopeça embutiu o imposto sobre a folha de pagamento dos funcionários, os tributos sobre energia, os tributos municipais, porque ele não consegue fazer o crédito desses tributos. Então, a fábrica, a montadora, a fábrica de automóveis, quando compra essa autopeça, ela desconta o IPI que ela pagou, é verdade, porque esse imposto incide direto sobre a nota do produto. Mas ela está comprando dessa fábrica o imposto sobre a energia, o imposto sobre a folha, e tudo isso. Então, quanto mais etapas produtivas você tiver, mais acúmulo de imposto você carrega, coisas que não acontecem em outros países. Em outros países, quando você vai exportar um carro, você exporta ele livre de impostos. Em alguns países até, você tem o que eles chamam de tax rebate, ou outro termo, que quer dizer o seguinte: quando você vai exportar um produto, o governo daquele país ainda te dá um crédito tributário sobre esse produto. Ele te devolve uma parcela. Em alguns casos, alguns países, chega até 10%. Ou seja, eu vou exportar um carro para o Brasil, da China, o governo chinês vai lá e dá 10% de volta do valor, para evitar realmente que qualquer imposto indireto seja cobrado num produto que vai para exportação. Isso aumenta a competitividade do produto exportado, e no caso brasileiro isso não acontece. Então, por isso que o carro nacional, mesmo com as mesmas condições do carro importado, ele ainda assim fica mais caro, porque tem esse carregamento de alguns impostos que não incidem diretamente no produto, mas que são incorporados no preço das autopeças, e quanto mais longa a cadeia, quanto mais etapas produtivas, mais isso pesa. A segunda questão tem a ver com escala produtiva. Quando você pega uma Coreia, a China, que produz veículos focados no mercado externo, você ganha escala produtiva, ou seja, você produz muitos veículos. E quando você passa você tem uma unidade produtiva que você passa a produção de 500 mil veículos por mês, por ano, para 1 milhão de veículos por ano, os custos não dobram, tá? Alguns custos dobram, por exemplo, aço, etc., mas o custo administrativo não dobra, o custo de marketing não dobra, o custo de aluguel dos prédios, etc., não dobra na mesma proporção. Então, o custo diluído por mais produtos, ele fica mais barato.
o que não acontece com o Brasil. Você tem fábricas no Brasil que operam com uma baixíssima escala. Por quê? Para poder produzir no Brasil, para evitar pagar altos impostos de importação. Quem ganha com isso? Com certeza o consumidor não ganha. Talvez a gente pode até discutir isso mais para frente. Tem a ver com uma decisão política, ou seja, o carro nacional é protegido por impostos de importação alto. Isso tem ganhos e perdas, a gente vai avaliar no terceiro vídeo isso, mas o consumidor com certeza acaba pagando mais caro e comprando um carro de pior equipado, pior qualidade que um carro importado que ele poderia ter pelo mesmo preço. Então, resumindo o vídeo, eu estou falando de uma carga tributária que carrega imposto ao longo da cadeia, que não consegue gerar crédito depois na mesma proporção, e escalas de produção no mercado menores que em outros países que são focados para a exportação. Compondo tudo isso, o carro brasileiro acaba sendo mais caro e menos equipado que o carro estrangeiro. Então é isso, pessoal. Eu sou Guilherme Moreira, sou economista e um abraço para vocês.